Então a Câmara aprovou a reforma tributária, nós vamos comentar sobre isso, inclusive os desdobramentos recentes. Vou falar sobre o CARF, a má notícia para as empresas da Bolsa de Valores. E eu vou comentar também um adicional aqui no case da Auren Energia. Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo e considere também se inscrever no canal. E o principal objetivo da reforma tributária é a simplificação desse monte de impostos que nós temos no Brasil. É uma confusão, difícil a gente saber quanto realmente tem de carga tributária em um produto. É uma bagunça de impostos e o principal objetivo, mais claro, é esse aqui. Mas tem outros também que busca aqui com essa reforma tributária. Eu não acredito em redução de impostos, tá? Não acho que é isso que vai ser o objetivo. Mas quem sabe depois migrar um pouco esse imposto sobre o consumo, um pouco mais sobre a renda, né? Quem sabe isso aqui acaba acontecendo, mas o principal objetivo que a gente tem em mente aqui é a simplificação dos impostos, tá? Só que isso aqui traz aumento de imposto para um lado, redução para o outro, e aí tem uma série de questões sendo levantadas, pessoal fazendo estudos que vão ser muito prejudicados. A gente vai entrar alguns detalhes desse tipo, mas o objetivo aqui então é simplificar esse monte de imposto, trazer aqui para uma realidade de dois impostos apenas. Tem um terceiro aqui que é imposto seletivo, né, que é mais por produtos que fazem mal à saúde, ao ambiente, né, cigarro e tudo mais. Então, aqui a parte, os principais mesmo acaba sendo aqui o CBS e o IBS, ou seja, dois impostos substituindo aquele monte de impostos que nós tínhamos antes. Um dos pontos polêmicos foram os supermercados que levantaram a questão do estudo que indicava que poderia aumentar em cerca de 60% os impostos de produtos da cesta básica. O Bernard Apai disse que aqueles números não estavam corretos, aqueles cálculos não estavam levando em consideração toda a cadeia de produção, fazia sentido inclusive o argumento dele, mas alguma coisa não estava muito correta, porque o relator já dizia ali que poderia estar revisando os números aqui para os produtos da cesta básica, reduzindo os impostos dele, e foi o que aconteceu nesta discussão. Então, uma das novidades foi exatamente a discussão sobre a isenção do IBS e do CBS sobre produtos da cesta básica. Isso aqui ainda vai ser definido em lei complementar, isso não quer dizer que vá pegar todos os produtos da cesta básica, mas muito provavelmente ainda vai ser discutido, boas novidades devemos ter em relação a isso. Outras questões aqui também estão sendo discutidas sobre pontuais redução dos impostos, a gente precisa ver mais à frente como é que vai desenrolar isso. Um dos pontos mais polêmicos dessa reforma tributária é a questão dos impostos saírem um pouco aqui da mão dos estados, irem para o governo e o governo repassar esse dinheiro para os estados. Isso aqui dá margem para uma série de problemas. O primeiro é exatamente o repasse não sair conforme o correto para o governo que arrecadou mais, o governo que tem mais pessoas, que tem uma economia mais forte, e dentro disso a gente já pensa logo em São Paulo, muito preocupado com a perda de arrecadação. Tarcísio era totalmente contra a reforma tributária por conta deste ponto. Mas depois de alguma conversa, ele mudou de ideia. Houve algumas evoluções sim em relação a isso, mas eu ainda acho que não ficou 100%, tá? Algumas melhorias que o Tarcísio conseguiu foi ajuste na governança do Conselho Federativo, que gera ali o IBS, para facilitar aqui o repasse do dinheiro aqui para os estados. Outro ponto foi um fundo que pudesse compensar os estados que fossem perder com a arrecadação. E na minha opinião, foi sim avanço, mas ainda deixa brecha para mais discussão. Então, por que já não discutiria isso antes de aprovar essa reforma desse jeito aí, para depois ficar tentando remendando ela? Enfim, de qualquer forma, essa reforma ainda vai ter muito pano para manga, ainda foi lá para o Senado, vai voltar, vai e vem muitas vezes. É por isso que eu disse para vocês em vídeos anteriores que teríamos volatilidade na bolsa. Eu não falei que teria alta e não falei que teria baixa. Eu falei volatilidade. Teve gente falando que você não falou que a bolsa ia cair. Eu não falei isso. Eu falei que ia ter volatilidade. Quinta caiu, sexta subiu. Ponto para mim. Volatilidade. Volatilidade é diferente de queda. E aí o governo tá vendendo muito aqui o fim da guerra fiscal, né, entre os estados. Eu acho meio complexo, tem lado positivo, tem lado negativo. O lado negativo é bem claro, com o fim da guerra fiscal não vai ter incentivo para ter uma briga para imposto menor. É a mesma coisa nas empresas, a gente vê aí as licitações, o governo gosta que as empresas concorram entre si para reduzir os preços. Imagina o governo, olha só o dor de cabeça pra gente. O governo agora
sem concorrência entre si, entre os estados, ele vai decidir o imposto. Você imagina um monopólio com o governo, como é que vai ser maravilhoso a questão dos impostos, né? Vai ser lindo, maravilha. Então, muito ruim nesse lado, perde a competição aqui de impostos para um querer reduzir aí mais do que o outro, de repente para incentivar uma área exclusiva. Só que isso aqui, a gente está imaginando um cenário onde os governos estaduais, né? Puxa, como eles pensam bonitinho, ele vai reduzir essa frente aqui porque vai ser bom para o estado e etc. A gente sabe que aí entra o lado negativo, que é os governos fazerem besteira, né? O cara vai lá e reduz determinada área só para ter um incentivo nessa área, acaba compensando o outro lado cobrando imposto maior na energia para o consumidor. Então, assim, também tem isso. Como os nossos estados nem sempre são bons nas escolhas, porque o governo geralmente tende a ser ruim, a gente melhora isso nivelando todo mundo aqui. Só que tem essa questão dos impostos. Cadê a competição agora? Ficou um pouco ruim por esse lado. Na minha opinião, colocando as duas coisas na balança, eu acho que a balança pesou mais para o lado ruim. Não gostei muito disso aqui, não. Mas isso é só o começo, nós temos uma série de outros pontos para serem levados em conta. Os impostos sobre o serviço, existem diversos estudos que vão aumentar 170%. Olha só como está complicada a situação. Não pode aumentar impostos dessa forma, né? Em nenhum setor, ainda mais de serviços. Então, existe muita coisa para ser discutida. Quanto mais diminui de um lado, acaba aumentando do outro. E precisa de um equilíbrio as coisas. Mudar assim não vai ser muito legal. Auren Energia. No vídeo anterior eu falei sobre a Auren Energia e eu preciso deixar claro agora que o PL da Auren de 4,90 tem no recorrente aqui, tá? Eu sei disso. Inclusive, eu tenho aqui, eu vou trazer o PL para vocês só de comparação, o PL da empresa plausível para 2023, ainda com um pouquinho de não recorrentes que vão continuar acontecendo, inclusive, mas é pouca coisa. O grande grosso aconteceu ali em 2022, né? Nós temos um PL de cerca de 16. É um PL que a gente pode. Não fica tão distante do PL da Engie. Óbvio, a Engie é uma empresa muito mais robusta. Então, será que faz sentido a Auren? E aí a gente entende então que a Auren tem bastante projetos em evolução que vão ser entregues. O PVP dela nos mostra 0,92, né? Então, tem bastante projetos ainda que vão melhorar esse PL no longo do tempo. PL perene dela, vamos assim dizer. Eu mostrei o EBITDA realmente vem aumentando. Outro ponto é que quem é membro do canal já tem lá o dividendo previsto para 2024 da Auren. Eu fiz isso no ano passado, no meio do ano passado, eu continuo com o mesmo dividendo previsto, tá? Ano exercício, ou seja, ele será pago no início ali de 2025. Olha como eu estou falando lá da frente, um dividendo que, na minha opinião, é interessante já com a perspectiva de crescer ainda mais, mas não é um dividendo na casa dos 2 dígitos. Quem é membro do canal vai lá, presta atenção na planilha dividendo da Auren para 2024, que será pago no início de 2025. E voltando à sexta-feira, nós tivemos também as empresas da Bolsa levando aqui uma má notícia, né? Foi aqui retomado o voto de desempate a favor do governo no CARF. Em termos absolutos, a Petrobras, a Banco do Brasil e o Bradesco são os que mais são prejudicados nessa questão. Há mais de 1 trilhão em impostos sendo discutidos no CARF. E a volta do voto Minerva deve ter impacto em diversas empresas da Bolsa Brasileira. Obviamente, porque agora o voto Minerva, né, o governo vai acabar decidindo por ele mesmo, a favor dele, né? Então, o que acontecia em 2020, desde 2020, né? A vitória era do contribuinte em caso de empate por decisão do Congresso. Então, empatou, vitória do contribuinte. Isso aqui era antes. Mas em janeiro o Haddad veio aqui trazer algumas iniciativas para arrecadar mais dinheiro aí em impostos. E aí, lá em janeirão, ele mandou a MP estabelecendo que em caso de empate, a vitória é do governo. Basicamente é isso, né? Só que aí, sem ser votada a tempo no Congresso, a MP perdeu a validade e o governo então encaminhou um projeto de lei estabelecendo a volta do voto de desempate a favor da Fazenda, o chamado voto de qualidade. Esse voto de qualidade vai ser ruim para as empresas, já que o próprio governo vai decidir a favor dele, pelo menos não vou dizer 100%, mas na grande maioria das vezes, provavelmente. Lembrando que o Haddad avalia que o projeto CARF, junto com o novo marco fiscal, são importantes para fechar o orçamento de 2024. Então, isso aqui provavelmente vai ter uma pressão ainda bastante grande, né, para
essas arrecadações aqui. O objetivo é arrecadar, não tem, eles não escondem isso, inclusive. O Itaú pondera que ainda tem que ver as estratégias das empresas após ser aprovado no Senado, né? Um cenário seria fazer o acordo, mas a alternativa ainda pode ser ir ao tribunal recorrer em caso de decisão negativa do CARF. Então, isso ainda pode gerar processos e processos, né? Coisa chata e demorada. Então, aqui eu marquei as principais empresas que a gente investe. Olha só, se for ver apenas o que é possível ou provável das contingências com o market cap, dá um valor astronômico. Só que eles estão aqui separando uma coluna aqui à direita, onde é apenas o principal, sem contar os juros, né? E aí que dá aqueles valores. Se contar com juros, o valor é muito grande. Olha só, 14,5 do Banco do Brasil, do Bradesco praticamente a mesma coisa, e 7,4 a Petrobras. Olha só, aqui com o market cap apenas no principal, sem contar juros, dá valores menores. Temos aqui a Cosan, 14,8, é muita coisa, né? Se contar apenas o principal, 4,9. A Eletrobras, 1,1, 0,4 aqui, né? A Engie, 1,9, 0,6 no outro cenário. A SB3, 6%, no outro cenário, 2%. Então, aqui são as principais empresas que nós vimos. A gente percebe que, se for contar junto aqui com o valor de juros e multa, o valor é muito grande, é bem relevante. E, obviamente, muito disso já foi aqui antecipado na Bolsa, lá em janeiro, quando o Haddad trouxe essas iniciativas aí. E também vale destacar também que não é o fim mesmo, que isso aqui aprove no Senado e aí esteja essa nova regra. Como nós vimos ali, o Itaú pode fazer um acordo ou ainda ir para disputa, né, na justiça. Então, mas assim, não é boa notícia com certeza. Não se esqueça do like, dê seu comentário sobre a reforma tributária ou sobre o CARF. São dois temas totalmente distintos, mas deixa aí o seu comentário e considere se tornar membro do canal. R$ 7,99 você tem acesso à planilha de preço, teto e dividendos de diversas empresas, inclusive vídeos exclusivos. Um abraço e até o próximo. Valeu!